As organizações, para conseguir alinhar o conjunto de profissionais em relação à estratégia, né, inseri-los adequadamente na cultura, né, e fazer com que eles exercitem os valores da empresa, o primeiro aspecto é a própria organização saber o que ela deseja, né? Quais são as suas características, quais são os seus diferenciais, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus valores. E a partir dessa definição, ela estrutura um conjunto de práticas de gestão de pessoas que permite transmitir para os profissionais com maior clareza esse conjunto de características, né? Quanto mais clara é essa transmissão, mais ela vai conseguir contratar, recrutar pessoas com um perfil adequado às necessidades e às características da organização. Então, o segredo desse processo todo é, primeiro, você saber o que você tem para oferecer enquanto organização. Reconhecer claramente os seus valores, reconhecer a sua cultura, né? E a partir daí definir uma estratégia. E a partir dessa clareza é comunicar essa estratégia com muita nitidez. Porque a partir dessa comunicação as pessoas podem optar ou não por trabalhar na organização, e a expectativa é que aquelas que optem em trabalhar na empresa são aquelas que tenham uma maior identidade com a própria organização. De fato, né, hoje as pessoas têm diferentes comportamentos, diferentes características, hoje você tem diferentes gerações convivendo no ambiente de trabalho. Mas é muito possível que essas pessoas elas sejam unidas no mesmo propósito, né? E quem tem que ditar esse propósito, quem tem que estabelecer o seu conjunto de expectativas é a própria organização. Uma vez que a organização tenha muito bem definido, né, os seus valores, né, as suas expectativas em relação à atuação dos profissionais, e a partir do momento que ela consiga disseminar isso para as pessoas, a primeira vantagem é conseguir contratar, recrutar pessoas que tenham uma mesma identidade de valores com a própria organização. Pessoas que tenham essa identidade, elas provavelmente vão estar muito mais envolvidas, né? Vão trabalhar com muito mais naturalidade e certamente vão ter um melhor padrão de desempenho. Agora, é extremamente importante que a organização ela reconheça, né, quais são os seus diferenciais, para que a partir dali ela derive o conjunto de práticas de gestão de pessoas de uma forma consistente e coerente, né? Porque as pessoas hoje, né, são extremamente críticas em relação à organização e elas percebem quando ela não é clara nas suas mensagens ou ela não é consistente nas suas mensagens. Vamos pegar um exemplo. Imagine que eu tenho uma organização que ela valorize a cooperação e o trabalho em equipe, pelo menos é isso que ela declara, né? É isso que está no seu conjunto de valores. Eu vou analisar as práticas de gestão dessa empresa e essa empresa, ao invés de reconhecer na carreira, né, ou na remuneração aquelas pessoas que mais cooperam e mais trabalham em equipe, reconhecem aquelas pessoas que geram resultado, mesmo que passando por cima dos outros profissionais. O que as pessoas vão acreditar? Que essa empresa valoriza de fato o trabalho em equipe ou não valoriza? Provavelmente vão achar que essa empresa não valoriza o trabalho em equipe, porque as práticas de gestão de pessoas elas têm uma propriedade de transmitir para os profissionais com muita força aquilo que a organização efetivamente valoriza. Então, eu tenho que buscar essa coerência, né? Se de fato eu valorizo cooperação, trabalho em equipe, isso precisa estar expresso no meu sistema de reconhecimento, né? Agora, se eu não valorizo trabalho em equipe, né, valorizo o resultado, isso também tem que estar expresso no meu conhecimento, na minha prática de reconhecimento. Não existe certo ou errado, né? O que se busca é consistência entre as práticas de gestão de pessoas e a estratégia e os valores da organização. No passado, né, as grandes dificuldades que as organizações tinham para implantar processos de gestão de pessoas deviam à dificuldade técnica. Né? Não existiam modelos claros de análise de desempenho que permitissem passar recado para as pessoas de uma forma alinhada com os valores, com os objetivos da organização. Havia muita resistência das pessoas, inclusive, em relação aos processos de análise de desempenho. O que a gente vai percebendo hoje em dia é que não existe tanta dificuldade técnica em relação ao assunto. O assunto avançou muito tecnicamente. E a dificuldade hoje ela é muito mais da ordem do sistema de valores da nossa sociedade, né? Hoje a gente percebe que no processo, por exemplo, de análise de desempenho, as pessoas nem sempre são claras, nem sempre são assertivas
nem sempre passa um recado da forma como ele deveria ser passado. Então, trabalhar o aspecto cultural é fundamental para você ter uma organização na qual as pessoas se sintam muito à vontade de dizer para a outra o que ela está observando em relação ao trabalho dela. Seja um aspecto positivo ou sejam as dificuldades. Só assim, cada um dos indivíduos cresce e a organização cresce junto com eles. Para colocar os processos de gestão de pessoas em prática, a gente percebe que algumas organizações têm tido sucesso nesse movimento e outras não têm tido tanto sucesso, né? Algumas das dificuldades que a gente percebe, por exemplo, são aquelas organizações que veem a solução dos seus problemas, buscam a solução dos seus problemas fazendo benchmarking, por exemplo. Acham que vão encontrar na empresa do outro a solução para as suas dificuldades. Não estou dizendo que o benchmarking não pode ser uma prática interessante, né? Mas eu preciso entender a realidade do outro, entender a minha realidade e construir uma solução que seja específica para a minha realidade, né? Só a partir dessa especificidade que eu vou conseguir obter resultados. Um outro problema que a gente percebe nos processos de gestão, uma outra dificuldade, é a questão de modismo. A gente vê muitas organizações se inserindo, né, aplicando determinada ferramenta, por exemplo. Eu vou aplicar um processo de análise 360 graus, mas eu não sei nem muito bem por que eu estou aplicando, é porque está todo mundo fazendo isso. Então, ao invés de ficar só olhando para a realidade do outro, e ao invés de ficar engatando aí no que está todo mundo dizendo, né, no modismo, é extremamente importante que antes disso você faça uma reflexão estruturada sobre a sua realidade, reconheça as suas características, as suas necessidades e busque uma solução que seja customizada para as características do seu negócio e para os valores da sua empresa. Sustentare Escola de Negócios.